Boa tarde, a nossa convidada é a investigadora Raquel Varela, doutorada em História Política e Institucional e especialista em História Global do Trabalho e também História do Estado Social. Raquel Varela coordena vários projetos, é autora de inúmeros artigos e também do livro Quem Paga o Estado Social em Portugal, que foi editado em 2012, correto? Também coordenou as obras Revolução ou Transição, História e Memória da Revolução dos Escravos e Greves e Conflitos Sociais no Portugal Contemporâneo e ainda O Fim das Ditaduras Ibéricas. Raquel Varela, são assuntos muito atuais, muito pertinentes. Como é que faz uma pessoa que tem este tipo de conhecimentos e de estudos, como é que olha neste momento para o país? Aquilo que eu creio que se configura é uma mudança histórica nas relações laborais. E, portanto, assim, em traços muito gerais, aquilo que foram os direitos conseguidos durante o 25 de Abril, que configuraram, nomeadamente, uma transferência na ordem dos 15% de remunerações do capital para o trabalho, começou a sofrer uma grande inversão nos anos 80. Essa grande inversão foi feita, entre outras formas, usando o Fundo da Segurança Social para precarizar e desempregar um grande setor da população, sobretudo mais jovem, não só, mas sobretudo mais jovem, ou seja, por expedientes de reformas antecipadas, isenções de contribuições às empresas, criação do subsídio de desemprego, a própria junção do subsídio de desemprego com os descontos para a Segurança Social, tudo isso configurou um modelo em que se foi criando, sobretudo a partir do final dos anos 90, um contingente de desempregados e precários que agora são metade da força de trabalho e parece que essa força objetivamente está a fazer pressão sobre quem tem salário, sobre quem tem direitos, para deixar de os ter. Ou seja, o que nós configuramos aqui é uma mudança histórica no mercado de trabalho, em que parece que se quer eliminar do mercado de trabalho as pessoas mais velhas e substituí-las por pessoas mais novas, precárias, que em média ganham 37% menos. Mas depois o que se diz é que essas pessoas jovens são aquelas que trabalham para pagar as reformas das pessoas e os direitos sociais das pessoas mais velhas, e as pessoas acabam por não entender para onde é que vai o dinheiro que descontaram. Claro. Não, eu não estou a defender este modelo de relações laborais de maneira alguma. O que estou a dizer é que eu creio que todas as políticas que o Estado tem levado a cabo através destes sucessivos governos indicam justamente isso. E claro que a Segurança Social, assim, sofre grandes perdas, não por um aumento da esperança média de vida, que já agora deixo-me acrescentar que isso é uma bonança, é uma extraordinária conquista da humanidade, o aumento da esperança média de vida, e mesmo a redução do número de filhos, quer dizer, criar 5, 6 filhos não é o mesmo que criar 1 ou 2. Agora, o que se passa é que metade da força de trabalho ou é precária ou está desempregada e, obviamente, aparece involuntariamente como passiva quando devia ser ativa. Ou seja, se estas pessoas todas estivessem a trabalhar, nós em breve vamos publicar um estudo sobre isto, se estas pessoas todas estivessem a trabalhar, não haveria insustentabilidade da Segurança Social. Isso é o objetivo. A insustentabilidade da Segurança Social tem a ver com a descapitalização da Segurança Social, mas isso é feito pelo Estado através dos seus sucessivos governos. Isso não decorre do aumento da esperança média de vida. Neste momento, Portugal tem algum futuro? As pessoas estão muito preocupadas e Portugal é um país tecnicamente falido, é o que se diz. Portugal tem algum tipo de futuro? É que quando se ouve os governantes a aconselharem a imigração, ficamos muito preocupados. Bom, eu não acho que Portugal seja um país tecnicamente falido. Nós temos um PIB de 170 mil milhões de euros. O que se passa é que há uma imensa desproporção na distribuição do rendimento, o que tem a ver com a produção. Obviamente não tem a ver com a distribuição, tem a ver com... Existe um pequeno grupo de empresas que concentram a maioria do capital e existe uma larga quantidade de trabalhadores, na ordem dos 5 milhões, um pouco mais, que não podem viver de outra maneira que não seja vender a sua força de trabalho, para usar um termo técnico. Ou seja, nós temos de um lado grandes empresas, porque veja, mesmo as pequenas e médias empresas estão a ser arruinadas por esta política, nomeadamente por uma carga fiscal brutal, por inspeções da ASAI, por normas, etc. Ou seja, há uma série de mecanismos que vão eliminando as pequenas empresas. E, portanto, o que nós temos de um lado é uma alta concentração de rendimento em pequenas empresas. Veja que o setor exportador está a ganhar, e está a ganhar porque os salários, o custo unitário do trabalho desceu, e, portanto, o bolo, quando não vai para um lado, vai para o outro. Agora, isso não significa que o país não seja rico, significa que há muitos trabalhadores pobres para haver poucos ricos. O que é que, neste momento, era preciso fazer para colocar o país noutro rumo? Olha, eu creio
que tenho alguma dificuldade em ver que nós estejamos num período keynesiano, do pós-guerra, em que seja possível as medidas que configuraram aquilo que foi a Europa no pós-guerra ou Portugal no pós-25 de Abril. Portanto, eu tenho alguma dificuldade em achar que esta crise tem alguma forma de gestão que agrade os dois lados. E, portanto, eu creio que do lado de quem vive do salário, a experiência histórica que nós temos, a melhor experiência histórica que nós temos é o 25 de Abril, e é justamente que numa grande queda de PIB, numa grande crise económica, a crise começa em 1973, conhecida vulgarmente por crise do choque petrolífero, que não é uma crise cíclica, que começa antes disso e começa na produção, mas a experiência que nós temos é que o processo de lutas sociais do 25 de Abril foi altamente compensador para quem vive do salário. Quando eu digo quem vive do salário, é toda a gente que recebe um salário, não é? O trabalhador industrial, como nós estamos habituados a ver, que mesmo assim em Portugal ainda há mais de 1 milhão de trabalhadores no setor secundário. Portanto, eu creio que há aqui uma relação direta, e eu tentei neste livro, no Quem Paga o Estado Social, de que sou coordenadora, outros autores escrevem, mas eu tentei fazer justamente esta relação entre os direitos e as lutas sociais. E, verdadeiramente, quanto maior paz social nós temos, quanto menos conflitos sociais temos, menos direitos temos. Neste momento há uma dúvida que os portugueses, e penso que muitos europeus se colocam, pode acontecer aquilo que sucedeu no Chipre, as poupanças serem taxadas? Eu não sei o que é que pode acontecer, é muito difícil estar a fazer aqui algum tipo de prognóstico. Eu creio que a União Europeia está a enfrentar, quer dizer, não a União Europeia, as grandes empresas que representam as frações das classes dominantes, que estão da classe dominante que está neste momento no poder, e como vê, há diferenças dentro delas, e há inclusive, nem sempre há acordo entre delas, mas eu creio que a grande preocupação é que houve ajudas trilionárias ao setor produtivo e ao setor financeiro em 2008, e a única maneira dessas ajudas trilionárias se repercutirem em capital, em valorização, em rotação de capital, etc., é reduzir brutalmente o custo unitário do trabalho, e eu penso que é esse massacre que está a ser feito. Aliás, a recente proposta que foi feita aos estivadores, que tiveram tanto na comunicação social há 4 meses, a recente proposta é uma proposta que visa baixar o salário deles de 1.700 euros, falava-se que ganhavam 5.000 euros, afinal ganhavam 1.700 para 550. Essa é a nova proposta feita pelas empresas portuárias e, portanto, é este nível de miséria, de subsistência, é o salário da reprodução biológica, é o salário em que o trabalhador só ganha o suficiente para no dia a seguir acordar e voltar a trabalhar. E isso é a tendência a ir acontecendo em todos os setores. Não, mas isso só acontecerá, quer dizer, eu creio que se conseguirem levar avante esta denúncia do contrato coletivo de trabalho nos estivadores sem resistência e sem solidariedade, é possível que esse seja um modelo aplicado a todos os trabalhadores e que acabemos aqui todos com um salário país de pobres. De subsistência, um país de pobres, uma casa, como cantava a Amália Rodrigues durante o período de Salazar, uma casa pobrezinha onde há fartura de carinho, que é uma casa muito triste, obviamente, porque as pessoas só conseguem ter relações saudáveis de gentileza, de amor, de carinho, se tiverem condições laborais minimamente dignas. Eu abri aqui o livro Quem Paga o Estado Social e logo no prefácio há uma pergunta interessante. Dívida pública, dívida de todos ou negócio de alguns? É um negócio de alguns, claro que sim. A dívida pública é uma renda privada, não é dívida, não é pública, é uma renda privada, de tal forma que quando é feito o empréstimo do FMI a Portugal, ele está proibido de ser usado em salários, e na altura foi dito que era essencial para pagar salários, e está proibido, ele só pode ser usado a pagar a dívida pública e recapitalizar a banca. Todo o dinheiro, 70 mil milhões, só podem ser usados para esses dois objetivos. Tanto que desde que o famoso resgate, que eu creio que é um sequestro, começou, aquilo que nós vemos é a dívida pública a aumentar. E ela aumenta porquê? Porque ela é uma renda fixa de capital e há algumas pessoas a ganhar muito dinheiro com a chamada dívida pública, que obviamente está a ser paga pelo nosso salário. No fundo também interessa a alguns manter este estado de coisas. Claro que sim, ou seja, há setores em Portugal, não diria todos, como se vê, há empresas que quebram muito com o consumo interno, mas há setores em Portugal e na Europa que estão a ganhar claramente com este esquema, que é um esquema de transferência de recursos públicos, porque o argumento é sempre vamos ir ao salário social, vamos ao salário social dos trabalhadores
para transferir isso para pagar os juros da dívida pública e, portanto, é uma transferência daquilo que é coletivo e que é baseado na solidariedade universal para aquilo que é privado. Mas as dívidas são para pagar. Eu pergunto isto porque amanhã a Raquel Varela participa numa conversa cruzada a partir das 15h30 aqui no Teatro Baltasar Dias, em que o título é o título de um livro de Honoré Balzac, francês, A Arte de Pagar as Suas Dívidas. E o que ele defendia nesse livro é precisamente as dívidas, a arte de pagar as dívidas é não pagá-las, mais ou menos isto. E o Balzac diz mesmo que não há ninguém que goste tanto do devedor como o credor, porque ter um devedor significa ter aquele juro permanente e, portanto, a pior coisa que pode acontecer a um credor é ter a dívida toda paga. Eu creio que as dívidas são para pagar, veja, as minhas dívidas, eu gosto de honrar as minhas dívidas. Agora, esta não é uma dívida nem é pública e, portanto, não é para pagar do meu ponto de vista, ela deve ser suspensa porque ela é uma renda privada de capital e, portanto, o que nós estamos aqui a pagar é um negócio, aliás, até com contornos, na minha opinião, ilegais, ilegítimos, criminais, de tráfico de influências, que têm a ver com todos os esquemas que envolvem sucessivos negócios feitos entre o Estado e empresas privadas sobre vários mecanismos, enfim, parcerias, subcontratações, etc. É uma infinidade que às vezes é difícil saber tudo. É difícil saber neste governo que tanto defende o liberalismo se há alguma grande empresa que não viva à conta do Estado. Muitas vivem. Diga-me uma coisa, vai participar neste debate com Carlos Quiroga, Maria do Rosário Pedreira e Rui Zinck. O que é que prevê? O que é que vai acontecer nesta conversa com estes interlocutores? Não sei, acho que vai ser uma conversa certamente inspiradora. A obra é muito engraçada, aconselho vivamente a leitura desta obra do Balzac. E, portanto, vamos ver amanhã, mas acho que vai ser uma conversa muito engraçada à volta de uma obra muito irónica sobre este tema atual, do que é realmente uma dívida e de quem é que aqui é verdadeiramente credor, porque veja, há 1.400.000 pessoas que são credoras de um emprego face às políticas governativas. Há mais de 1 milhão de pessoas que são credoras de direitos laborais que lhes foram retirados. Há pessoas com doenças crónicas que são credoras de saúde digna. Há reformados que são credores de uma parte das suas pensões que descontaram. Ou seja, talvez devêssemos inverter aqui a ordem. É uma boa sugestão pegar no livro do Balzac e inverter a ordem. Nós é que somos credores de um Estado que afinal não tem atuado como árbitro de partes desiguais, mas favorecendo um lado contra o outro. Os portugueses, há quem diga, são muito pacíficos, assistem a isto sempre na esperança que as coisas melhorem, que haja uma solução, que amanhã seja melhor. Qual é a sua opinião? Não, eu não acredito nisso. Essa ideia dos grandes costumes, que foi uma ideia criada por Alexandre Cohen e que depois Salazar, obviamente, adotou ao regime. O regime de Salazar é um regime, na minha opinião, feito para disciplinar a força de trabalho e permitir a modernização capitalista sob os moldes em que ela foi feita, ou seja, altamente concentrada, monopolizada, dependente do Estado, etc. Mas paz social não se deve chamar paz social ao regime salazarista, mas a ausência de conflitos sociais grandes só houve em Portugal. Ou seja, alguma estabilidade governativa, vou-lhe chamar assim que é mais correto, só houve durante o Estado Novo e entre meados dos anos 80 e sensivelmente o início do século XXI. Ou seja, todos os outros tempos, se nós formos contar as eleições, são 40 e muitas na segunda metade do século XIX, são 16 na República, são 10 a seguir ao 25 de Abril, são 6 governos no 25 de Abril, ou seja, nós o que vemos não é um país de grandes costumes, é justamente o contrário disso. E, portanto, o que se vê é que ou as pessoas têm direitos sociais ou tendem a revoltar-se e a criar situações de instabilidade social. O caminho, como cidadã, não vejo nada com maus olhos isso, não é? Que as pessoas resistam à sua individualidade. Pode haver revolta. Claro, pode e tem havido, não revolta no sentido histórico, mas dos últimos 3 anos nós observamos uma mudança, creio eu, muito grande no nível de conflitualidade da sociedade portuguesa, coisa que
grandes manifestações, 3 greves gerais, é o maior número de greves gerais no menor tempo alguma vez realizado. E eu creio que isso deve ser indicador para os historiadores do trabalho, para os estudiosos do trabalho, que há uma mudança na reação da sociedade portuguesa a estas medidas. Este é um festival literário em que se fala também de economia. Hoje em dia fala-se muito de economia. Se as pessoas lessem mais, se houvesse mais poesia, talvez não se tivesse chegado a este estado de coisas. Dizia ontem uma poeta. O que acha desta ideia? Eu gosto da ideia de uma sociedade em que há pão e poesia, ou seja, uma sociedade que não se resume ao salário biológico, ao salário de reprodução física, que as pessoas podem ler, podem passear, podem ter tempo para amar, para oferecer flores, não têm que correr na praia e fazer anúncios a uma marca de ténis. E, portanto, essa sociedade mercantilizada eu não me revejo individualmente nela, e creio que uma sociedade com relações construtivas, cooperantes, é uma sociedade onde há lugar para a poesia, certamente. E certamente que se lê pouco e, sobretudo, creio que se lê de forma muito superficial hoje em dia, e de certa forma alguma parte da comunicação social acaba por ajudar a essa, e mesmo a internet, a esse fluxo de informação superficial. Para terminarmos, já conhecia a Madeira? Não. E que tal? Qual era a ideia que tinha da Madeira? Olha, eu acabo de chegar de Amsterdão onde estão 0 graus, portanto a primeira ideia é que está um dia maravilhoso, está um sol e achei lindíssimo. Estive ali no mercado dos lavradores, já comprei um bolo de mel e provei uns maracujás que nunca tinha visto, deliciosos, que têm o feitio de uma banana. E tive em duas mercearias antigas em frente ao mercado, que são um exemplo histórico. E, portanto, achei, mas, enfim, foi um passeio pequenino, mas achei muito bonito, muito bonito. Depois de uma aterragem radical, mas que os pilotos da TAP têm experiência para fazer. Muito obrigada, Raquel Varela, que poderá ouvir amanhã à tarde, a partir das 15h30, na conversa cruzada intitulada A Arte de Pagar as Suas Dívidas. Daqui a pouco, às 6, a arte de lidar com as mulheres, um diálogo entre Ana Luísa Amaral, Filipe Leal, Inês Fonseca Santos, João Paulo Coutrinho e Valdir Araújo.